pessoas, eu sou a Mari e eu estou novamente com a minha amiga Jéssica do Minuto Geek, dessa vez para falar sobre a quinta temporada de The Bold Type, que eu já aviso que ainda não chegou no Brasil e a gente assistiu assim, por um milagre, aconteceu, a gente assistiu. E aí você também assiste por um milagre, que a gente não vai falar como, porque as 4 temporadas estão na Netflix, só que a quinta temporada ainda não, mas o Instagram lá da série ficou dando um monte de spoiler e não tinha como esperar, gente. Foi. Se você não não tinha. está aqui no canal, já se inscreve, porque ajuda muito a gente. É só um clique pra você. E pra gente é muito importante. E se inscreve lá no canal da Jéssica, porque eu tô lá toda semana, tá? Várias vezes na semana eu tô lá. O tempo todo. Estamos assim, no crossover geral. E, miga, no final da 4ª temporada, a gente teve 3 coisas que ficaram em aberto aí. O fim do casamento de Richard e Sutton. O fim não, né? Ele foi embora, até então a gente não sabia se ia chegar no fim, então. A Kat, que tava perdida ali na carreira dela profissional, tinha saído da Scarlett, tava trabalhando como garçonete, tinha criado um podcast. E a Jane também terminou com o Ryan já faz um tempo, começou a se interessar pelo mongo do Scott e na carreira dela com a oportunidade de virar a nova Jaqueline, né, amiga? Isso. E aí, vamos comentar primeiro do quê? Da Sutton e do Richard, né? O que você achou desse final desses dois? Então, gostei muito, porque se essa série terminasse e esse casal estivesse separado, ia ter um negócio, ia ter um treco. Então, enfim, eles ficaram juntos e eu acho que é o casal principal da série, né? Enfim, todo mundo ama Richard e Sutton. A única coisa que me incomodou muito foi que ele, tipo assim, o Richard nunca foi babaca, né? Inclusive, na primeira temporada, quando eu comecei a assistir, eu olhava pra ele e eu ficava esperando ele fazer algo de errado. É meio doido isso, mas eu falava, esse cara vai fazer alguma coisa, esse cara deve ser casado, esse cara tal e tal. E não, o cara não errou nunca. Só que ele quer ter filhos e a Sutton não, então eles se separaram. E ele foi pra Nova York lá passar um tempo na cidade e pediu divórcio pra ela, só que ele não foi e mandou um amigo. Eu quero acreditar que a série tenha feito isso, sei lá, por alguma questão do Covid, que eles gravaram na pandemia, tipo, não vai dar pra ter o ator aqui todos os, sei lá, por 3 gravações, só vai ter 2, de 2 dias, sei lá. Algo assim, porque ficou muito mal explicado, aquele cara encontrar Sutton e falar, olha, ele tá pedindo divórcio, ele tá muito magoado, ele tá quebrado, ele falou que não ia conseguir te olhar, não ia conseguir vir aqui, e você pode pegar o que quiser do seu apartamento. Sim. Isso eu achei que a série errou, assim, na minha humilde opinião. Depois deu tudo certo, se acertaram, ficaram juntos, e o amor venceu, né? Ele acabou cedendo, né, amiga? Então, ele que tomou a iniciativa ali de não. Se eu ser pai, mas não tá com você, eu também não vou estar 100% feliz. Então, vou viver do seu lado. Ok. Mas essa parte achei estranho. Sim. Não, foi total estranho. Será que ele teve Covid? Tipo, no dia da gravação teve Covid, não pode, teve que ficar isolado. Porque foi uma coisa muito assim. Não dava pra aquele ator estar ali. E não mostrou nada dele, nem nenhuma cena. Até no telefone, não mostrava ele. Não mostrava ele mandando mensagem, não mostrava nada, era só ela. Então foi alguma coisa de agenda mesmo que realmente foi o momento que o Richard, assim, causou. Ele foi legal a série inteira e no momento a gente não entendeu nada, mas também foi muito importante pra ela desenvolver ali todo esse processo dela, porque assim, eles ficaram juntos no final, mas porque realmente eles se amam, não porque ela precisa dele acima de qualquer coisa, porque ela passou por um processo ali de realmente desapegar dele, olhar pra dentro, ver as questões dela. Ela começou a ter alguns problemas com álcool, né? Ela bebia todos os dias.
As meninas ajudaram ela nesse processo, acabou que começou a atrapalhar o trabalho dela, ela começou a fazer terapia, então foi todo um processo, foi acho que a personagem com o arco mais profundo aí nesse final. Foi com certeza. Eu não curti também esse desenvolvimento deles para eles chegarem até ficarem juntos, mas eu gostei do que aconteceu com ela antes disso. Diferente da Jane, que teve um final maravilhoso. Teve mesmo. Lindo, porque a Jane até então ia assumir o cargo da Jaqueline de editora-chefe. E aí ela começou a perceber que para assumir esse cargo de editora-chefe, ela tinha que ir por um caminho que não era o dela, que era trabalhar mais com planejamento de marketing, o que ela vai fazer. Ela ficaria muito mais no administrativo ao invés de escrever. E ela é uma personagem que sempre amou contar histórias, ela é uma escritora, né? Então foi muito, muito legal ela descobrindo que o que ela queria fazer não era assumir o cargo de editora-chefe, mesmo sendo o topo. Então é aquela coisa, né, que o topo, o sucesso para um não é para outro, né? Ela é feliz escrevendo e naquele cargo que é o maior de todos, talvez não a faria feliz. Eu me identifico muito com ela, porque eu trabalho com criação, então toda vez que eu penso em crescer, eu penso que você começa a se afastar da criação e não tá ali no dia a dia criando, né? E quem deu esse pontapé pra ela, esse estalo que fez ela pensar sobre isso, foi o Ryan, né, amiga? Ai, gente, olha, uma coisa aí que... Primeiro que assim, eu não tava esperando... Assim, eu tinha esperança dele retornar em algum momento pra série, mas ao mesmo tempo eu não tava com tanta esperança, porque eu fiquei pensando, eu acho que o lance da Jane vai ser ela ficar sozinha mesmo, enfim, por enquanto, focar na carreira dela e afins. Quando eu vi a foto deles no Instagram, falando que tinha filmado uma última cena, né, e eles são, enfim, são muito queridos pelo público, apesar que tem aquela parte que não gosta dele, que não torce para os dois ficarem juntos, né, porque ele, enfim, errou com ela, traiu a Jenny e todo esse lance. Eu, Jéssica, continuava shippando esse casal, mesmo com esse erro dele, eu ainda acreditava que eles poderiam ficar juntos. E foi legal essa participação dele, foi uma única cena. Eu acho que ele foi, assim, mais pra se despedir do personagem, né, por ser esse lance de última temporada, e realmente pra dar pra virar essa chavinha nela, né, porque ele fala, o que você tá fazendo? Eles começam a lembrar coisas que eles fizeram por matérias, né, você lembra que eu fiz isso? Lembra que você fez aquilo? E fala, Jenny, nós somos assim, né, a gente conta a história, a gente é a história. Só que eu queria muito ainda um final deles. Mas me contentei com essa participação dele. Queria que tivesse sido maior, né? Que não tivesse sido só uma cena, que seja um episódio, sei lá. Mas ele foi importante para todo o desenvolvimento da Jenny também. Porque quem diria, né, você olhando a Jenny lá da primeira temporada, que ela iria largar o emprego dela dos sonhos, que ela ia abrir mão da promoção dela dos sonhos, uma coisa segura, uma coisa que enfim, que é certo para ela, para se aventurar no mundão afora, né? Porque o plano dela é essa. Vou viajar, vou colocar uma mochila nas minhas costas e vou escrever história. Vou atrás das feministas fracassadas por aí afora. E quando a Cat fala pra ela, não, você pode fazer isso mesmo aqui na Scarlet, oferece pra ela continuar na revista, ela nega, né? Porque ela realmente precisa sair da zona de conforto, precisa fazer o que a mãe dela não pôde, que a mãe dela sempre gostou de viajar. Então achei muito libertador esse final da Jenny, sabe? Achei que ela evoluiu muito, que ela começou a tomar riscos assim inacreditáveis para quem começou com ela na primeira temporada, porque ela era toda certinha, metódica, e agora ela tá muito mais livre, né? Engraçado, amiga, que ontem eu vi um post, eu não lembro de quem foi, mas eu não sei se eu achar, eu boto aqui,
que falava sobre algumas questões de Bold Type em relação a Jane e o Ryan. E ela até comentou assim que, por exemplo, lá no primeiro episódio, quando a Jane não conseguia, nunca tinha tido um orgasmo e tal, e aí qual foi a solução dela? Encontrar um cara bonitão que desse isso pra ela. E aí trouxe alguns pontos que foram, no final, sempre o homem salvador que foi lá e resolveu o problema pra ela. E sim, eu super concordei com todos os pontos, porque quando você começa a parar pra pensar, realmente foi isso que aconteceu. Se fosse uma série que fosse total pro lado feminista, isso não iria acontecer. Ela iria se encontrar sozinha, se descobrir sozinha. Mas ali a gente tava falando do primeiro episódio. Então, agora nesse final, a gente vê que sim, ela conseguiu já se desenvolver e se resolver sozinha. Porque não seria naquele primeiro episódio, naquele primeiro momento que ela tava se descobrindo. Exatamente. Que ela já ia se resolver logo de cara, sem passar por esse processo, né? E a gente tá falando de processos ao longo de todas as temporadas da série. Assim, até porque ninguém consegue fazer a sua autodescoberta, ninguém consegue, enfim, passar por alguns tabus, às vezes, assim, né? Tipo, já vou, não preciso de ninguém, sou autossuficiente, eu vou me dar prazer, e eu me conheço, e o meu corpo é assim, e eu dou conta. Isso é um processo, como você falou, né? Então, a gente sabe que muita coisa do corpo da mulher ainda é tabu, né, para as próprias mulheres. Então é muito normal a gente ver uma jovem, sei lá, de uns 25 anos, que nem a Jenny, do jeito que a Jenny é, porque a Jenny, enfim, a criação dela, o jeito dela, que ela é uma pessoa mais reservada, ela é uma pessoa mais conservadora, porque a gente vê ela aprendendo um monte de coisa, né, durante a temporada, a gente viu ela aprendendo como falar, como se portar. A Cat muitas vezes dava esse puxão de orelha. Amiga, isso daqui que você falou não é mais legal não, viu? Isso daqui, ó, é preconceito, isso daqui é antiquado. Então, assim, é normal a gente ver isso dela lá na primeira temporada, que ela realmente, na cabeça dela, bom, preciso de um homem. Sim. E, gente, assim, eu entendo toda a questão de mas por que tem que ter um homem, tipo, mas foi parte do processo dela. Então, ainda bem que ela teve, que agora, tipo, ela se desprendeu e não precisa, mas ela fez esse processo e é demorado, amiga, né? É demorado. Infelizmente, é passo de formiguinha, né? É uma coisa que não é do dia pra noite, ela não é, por exemplo... A gente viu que a Cat também teve essa mesma situação, né, de sexualidade e tudo mais, de se descobrir. Então, é um processo. E assim, gente, eu sempre gostei do casal, mesmo com essas questões que a gente já viu num monte de lugar, mas eu sempre torci bastante pra eles. E a proposta da série de ter o chip, de ter casais, de ter... É a proposta. A gente tá falando de uma série que se passa em Nova York, que tem meninas lindas e maravilhosas e perfeitas, e que vai lidar com vários temas, só que ainda assim, dentro do mundo lúdico e perfeito de Bold Type, que é onde as pessoas são bonitas, todo mundo é bem arrumado. Isso não condiz com a realidade, mas essa série não é sobre a realidade, embora ela traga vários assuntos do universo feminino, né? É verdade. Agora, amiga, vamos falar da nossa terceira Bold Type, da terceira menina, que é a Kat, porque lá no final da quarta temporada ela tava perdida, né? Passou por um processo. A Kátia foi muito engraçada porque ela veio de um processo inverso. Logo no começo, ela tava no topo em relação à carreira. Ela era já diretora de mídias sociais, ela veio de uma família com dinheiro. Ela teve todas as oportunidades do mundo, mesmo se descobrindo lésbica ou bi, né? Que isso foi uma questão ao longo da série. Ela se descobriu lésbica, depois bi, enfim. Mesmo ela tendo tudo,
ela precisou fazer o caminho inverso. Então ela saiu da Scarlett, era uma menina muito impulsiva, que não sabia ouvir não. E agora, no final, ela assume o cargo de editora-chefe na Scarlett, assim, a maior reviravolta de todas. Foi. Eu amei. Nossa, eu amei demais, porque ela eu também. É o que a Jaqueline falou, né? Ela que é a nova Scarlett, não adiantava nada trazer uma pessoa que fosse igual a Jaqueline, que é o caso da Jane, porque a Jaqueline sempre foi referência pra Jane, elas são muito parecidas. Ela não ia fazer a revolução. Pra fazer a revolução, você precisaria de alguém que fosse a revolução, e nesse caso é a Kat, né, amiga? A Cat. É ela. E assim, eu acho que ela amadureceu muito, né? A gente já viu aí enfim. Ela tomou tanta decisão errada tentando fazer o certo. Ela errou tanto tentando acertar. E até me incomodava às vezes, que eu falava, amiga do céu, pelo amor de Deus, você não tá pensando nas consequências disso? Mas ela foi muito assim, de luta, né? De não, então, é isso e ponto, e eu não aceito não, e vai ser assim. E ela sempre quis, assim, fazer, tipo, assim, do jeito que dava, né? Sim. E nessa temporada, a gente viu que ela pegou uma questão, né, que ela encontrou uma amiga dela, ex-presidiária, que não tem oportunidade de emprego, porque ninguém quer dar emprego para ela, porque ela, né, tem todo um passado aí penitenciário e tudo mais. E ela queria muito fazer, tipo, uns cartazes, uma coisa lá no Belly, né? Tanto que a moça de lá, né, a gerente lá, falou que não era para fazer, que não podia, que sinto muito não. E a Dina fala pra ela, fala assim, Cat, eu não vou participar disso. E ela fica revoltadíssima. Como assim? Tipo, é o certo. A gente tem que gritar, a gente tem que fazer barulho, a gente tem que mostrar, doa quem doer. E ela para um pouquinho pra pensar, então acho que ela realmente amadureceu nessa questão, porque ela faz de uma maneira que é legal, que não vai prejudicar, por exemplo, o visto da Dina, que ninguém vai ser preso, que ninguém... Enfim. Ó, é uma maneira legal, né? Você pode colocar lá o projetor no prédio e passar a sua mensagem. Então eu gostei desse ponto, né? Tipo, porque ela queria muito fazer, tipo, ela é muito afobada, ela é muito impulsiva, mas nessa última temporada mostrou que ela tá pensando mais. Não, vou fazer, mas eu vou fazer do jeito certo pra não me prejudicar e não prejudicar ninguém. E ela vai usar a Scarlett agora pra isso, né? Sim. Por ela ter tido uma infância que é totalmente diferente do padrão das meninas negras, ela não tinha sofrido várias coisas. Então ela só foi saber o que é racismo na pele, já mais velha. Então ela demorou pra entender como ela lidava com aquelas coisas, enquanto a Dina e outras pessoas tinham que encontrar uma forma de fazer de fazer as coisas que elas queriam sem se prejudicar, sem ser deportada e tal. Mas foi maravilhoso, amiga. Mas eu gostei muito. Eu também. Mas a gente sabe que não é perfeita essa série, essa temporada. Ela tem vários problemas. E aí vamos falar sobre isso lá no seu canal, de o que faltou na última temporada de Bold Time. Então, já curte o vídeo aqui e já vai lá pro canal da Jéssica, que eu vou deixar aqui no card pra você. Isso aí. Vou ter uma playlist aqui de Bold Type nesse canal, porque assim, perfeito. Isso. Então vejo vocês lá no outro vídeo, gente. Beijos. Beijo.